iniciar então a segunda parte dessa manhã com a mesa redonda Perspectivas dos Centros de Documentação e Memória nas Instituições de Ensino Superior. O evento todo, a Sônia já falou um pouco dele, né? Mas eu gostaria de dizer que é uma preocupação da universidade, da Unesp, em discutir a questão dos centros de documentação, algo inédito na universidade, na medida em que temos vários centros de documentação pela própria Constituição Geográfica da universidade, não só por isso, obviamente, mas é um dos pontos dessa universidade, a sua dispersão geográfica no estado de São Paulo, né? E isso implica em um esforço bastante grande de unir esses centros de documentação dispersos em diversas cidades do interior paulista, litoral e capital. E para isso, nada melhor do que escutar outras experiências, além das nossas próprias experiências que estaremos debatendo amanhã, né, no primeiro fórum de Centro de Documentação da Unesp, né? Então, esse dia aqui, esse primeiro dia, é justamente para a gente poder discutir, refletir sobre a questão do centro de documentação e olhar e perceber e discutir experiências de outras instituições de ensino superior. Então, para isso, nós chamamos dois intelectuais que são referências nos arquivos do ensino superior, né? Então, o professor Celso Castro, que é diretor do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e a professora mestre Elizabeth Ribas, que é do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. A dinâmica dessa mesa, o professor Celso Castro, vou apresentá-lo melhor agora, ele fará a palestra, a Elizabeth fará depois, e abriremos ao final para o debate, as perguntas do público. Tudo bem? Então, o professor Celso Castro é professor titular da Fundação Getúlio Vargas, bacharel em Ciências Sociais, mestre e doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional e FRJ. Ele é pesquisador do CPDOC desde 86 e, desde 2005, é diretor da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Dirige a coleção Nova Biblioteca de Ciências Sociais pela editora Zahar, bolsista Produtividade de Pesquisa do CNPq desde 99. Foi membro do Conselho Executivo da Brazilian Studies Association, que é a BRASA, né, de 2004 a 2008. Pesquisador e professor visitante das universidades da Flórida, Oxford, Grenoble, El Colegio de México e na Cátedra Florestan Fernandes em 2010. Bom, esse é um resumo sintético do currículo do professor, que chamo, então, para fazer a sua palestra. A gente vai ficar, assim, sem as cadeiras no meio, né? O professor, se quiser ficar, para todo mundo poder olhar os slides, ok? Então, por favor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né, da Leandra, da Sônia, para vir hoje falar sobre o CPDOC, principalmente por se tratar de um evento que comemora os 30 anos, né, do CEDEM da Unesp. Então, é uma satisfação falar de uma experiência de um centro de memória também, pesquisa e documentação, embora com algumas especificidades que eu vou tentar apontar e falar do currículo do CPDOC desde que foi criado. Bom, em primeiro lugar, chamar a atenção, o CPDOC foi criado em 73, dentro da Fundação Getúlio Vargas. Isso não é trivial. A Fundação Getúlio Vargas já existia desde 44, né, há 30 anos praticamente. Foi criada dentro de uma unidade que não existe mais, o Instituto de Direito Público e Ciência Política, como um pequeno núcleo de documentação. A mesa, embora trate, né, da realidade dos centros de documentação nas IES, no caso do CPDOC é um pouco complexo, porque a Fundação Getúlio Vargas não é uma IES.
oficialmente para o MEC. O CPDOC hoje é uma IES, né? Quer dizer, para o MEC, a fundação é uma coleção de IES independentes, como se fossem faculdades isoladas, com uma única mantenedora. Isso não corresponde, evidentemente, à realidade institucional, mas é a dificuldade de se adequar, vamos dizer assim, à legislação, à nomenclatura e à percepção oficial do MEC sobre a nossa realidade. É uma fundação criada, como eu disse, em 1944, né, por um decreto presidencial, porém como uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos. Então, é um ser institucional bastante único. Mas, enfim, sendo criada dentro da FGV, ela teve que buscar ter, vamos dizer, sua relevância, né, tanto interna quanto externamente conquistada. O CPDOC surgiu a partir da doação do arquivo pessoal de Getúlio Vargas para a Fundação. A doação foi feita pela neta de Getúlio Vargas, Celina Vargas do Amaral Peixoto, e que foi um grupo muito pequeno, eram 3 pessoas no início, 4, basicamente, nesse primeiro ano, final de 73, 74, dedicados a organizar o arquivo de Vargas. Logo foi crescendo através, né, do recebimento de outros arquivos vinculados ao que a gente chamaria de Era Vargas, né? Então, o segundo foi Oswaldo Aranha, Gustavo Capanema, Anísio Teixeira. Foi através, principalmente, dos laços pessoais e familiares da Celina, esses arquivos foram sendo doados e compondo o acervo, né? Quer dizer, a origem do acervo do que hoje é a Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas é muito conhecida, né, no Brasil, mas no exterior muitas vezes eu tenho que explicar que ela não tem nenhum vínculo com a figura de Vargas, não tem nenhum vínculo com a família, não tem ninguém da família num conselho diretor, por exemplo. Não foi criada para defender o legado de Vargas, tem apenas o arquivo do Vargas. E essa instituição em particular, né, essa unidade da Fundação CPDOC, ela, como eu disse, surgiu com a doação do arquivo de Vargas, mas se tornou, desde o início, né, um centro de memória, um centro de pesquisa e documentação. Aqui no título, embora seja longo, a gente sempre falou CPDOC porque é muito mais econômico, né, do que falar Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, mas o nome pelo qual foi criado, e que vale até hoje, é muito importante destacar. Primeiro, que ele surge como um centro de pesquisa e documentação. Então, ele não é um centro de documentação que recebe pesquisadores apenas, ele também tem seus próprios pesquisadores. Isso tinha a ver com o contexto intelectual da época, história contemporânea do Brasil. Esse contemporâneo marcava a história mais recente, quer dizer, hoje já temos 44 anos, então esse contemporâneo também ele vai se deslocando ao longo do tempo, né? Ele não ficou parado, o arquivo contemporâneo lá de trás, né? Quer dizer, como a Ana Maria mencionou, a gente sempre buscou ter uma linha de acervo bastante clara, embora com problemas de fronteira. Eu não colocaria como problemas, eu colocaria como características de fronteira, né? As fronteiras são sempre construções sociais móveis e que se transformam ao longo do tempo, são sempre, vamos dizer, dinâmicas e não estáticas. Dinâmicas em vários sentidos. Primeiro, que muda o que é contemporâneo com o próprio passar do tempo, né? Segundo lugar, que muda a própria instituição que abriga essa linha de acervo. O CPDOC virou uma escola, virou uma IES também. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. E muda, principalmente, o objeto, o que era aqui elite política, né, nos anos 70, nos anos 80, quando ela recebia, e o que é elite política hoje. Também vou mencionar um pouco isso. Mas muda, acho que acima de tudo, a natureza da demanda social, da pesquisa, do que se interessam os pesquisadores ao longo do tempo de encontrar num centro de documentação. Mas é importante mostrar que ele surgiu com essa dupla característica, né? Não é um centro de pesquisa só, como temos muitos, né? A Hermeco tinha já sido criado, por exemplo, o SEBRAP, enfim, vários outros centros voltados à pesquisa, centros de documentação. O CPDOC surge desde o início com as duas coisas. Havia uma escassez muito grande na época de fontes sobre essa história mais recente do Brasil. Instituições de arquivo, como por exemplo a HGB, eram voltadas principalmente no período do Império, no caso a HGB, ou da Primeira República, né? Quer dizer, muito pouca documentação mais recente, e muito pouco também de arquivos pessoais, né? Então, ele nasce com essa característica, vamos dizer, pouco comum
na época e que atraía muito interesse da pesquisa histórica. Surgiu, como disse, com a doação do Arquivo Vargas. Quer dizer, esse é o primeiro arquivo. Hoje, enfim, hoje é patrimônio documental, é todo, enfim, reconhecido, mas o acervo do CPDOC, eu disse que ele precisava se estabelecer primeiro como um arquivo relevante, né? Lembrem-se que no início era um grupo de 3, 4 pessoas com as primeiras caixas de documentos chegando, né, as primeiras tentativas de fazer pesquisa. Uma questão interna de relevância, né, outras unidades e outras dimensões da Fundação Getúlio Vargas, né, para que criar isso aqui? Né? A gente tem um foco muito claro em administração, economia, o que é que está, né, vendo papel velho aqui para dentro, né? Que tipo de importância isso tem? E também externo, né? Se hoje história contemporânea é uma coisa absolutamente tranquila da gente perceber a relevância, não era na época. Essa ideia de que a história tinha que ter uma distância, né, 60, 80 anos, sei lá, um século para poder falar sobre ela. O que era essa história de um tempo mais próximo, mais presente, né? Alguma coisa vista, em muitos casos, com suspeição, né? Como uma fonte, quer dizer, como um tema, enfim, um período recente que isso não seria coisa muito de historiador. Mas ao longo do tempo ele foi se diversificando, quer dizer, essa linha de acervo que era muito concentrada nos primeiros anos no que seria a era Vargas, né, e em torno de Vargas, que é muito, muito, muito claro, né, os primeiros arquivos que chegaram ao CPDOC, ele foi se atualizando, continua se atualizando em termos cronológicos, né? Então aqui tem arquivo Vargas, mas tem ali arquivo Franco Montoro, aqui arquivo Ulisses Guimarães, Betinho, enfim. Ele foi também se atualizando. Temos arquivos, por exemplo, Celso Amorim, que foi ministro até há pouco tempo, né? Então esse contemporâneo foi se deslocando também ao longo do tempo. Não que a gente pare de receber se tiver um arquivo relevante da era Vargas, mas a linha de acervo ela não ficou parada num único período, né? Quer dizer, foi uma definição temática que é móvel, enfim, como eu disse, ela se transforma. A gente sempre procurou manter, contudo, uma boa, vamos dizer, divisão social do trabalho arquivístico, né? Várias vezes eu presenciei de quererem doar um arquivo para nós e nós dizermos, olha, esse arquivo mais literário, ele fica melhor na casa de Rui Barbosa, ou não, olha, tem esse aqui, arquivo tem lá em Campinas, o Edgar Loenroth, ou tem o Mache, que trabalha com história da ciência e tal. A gente sempre procurou manter essa, assim como várias vezes também essas instituições e outras nos procuraram. Olha, tem um arquivo aqui que estão querendo doar, tem mais a ver com vocês. É evidente essas questões, às vezes a pessoa foi meio escritor, meio político, meio cientista, né, mas também envolvido com política científica, onde é que fica? E claro, tem também o interesse das famílias, né, ou das pessoas que guardam esse arquivo em doar. Mas sempre procuramos manter isso. Ele tem, como eu disse, uma característica muito definida, principalmente no que seria elite política, mas essa elite política também se transforma. Para dar uma ideia do que é a dimensão, o tamanho, esses dados são bem atualizados, nós temos hoje 207 fundos arquivísticos, quase todos arquivos pessoais, tá? Tem uns 3 ou 4 que não são. Praticamente 80% estão organizados e abertos à consulta. Isso dá mais ou menos 1.200 metros lineares e, vamos dizer, quase, isso aqui é uma estimativa, né, 2.800.000 páginas. Né? A gente não usa mais documento, porque um documento pode ter 500 páginas ou uma página, mas o tamanho, mais ou menos, é disso. Estão digitalizados 33%, um terço é digitalizado e 7% só microfilmado. Também eu vou mencionar como ao longo do tempo a gente investiu em termos de preservação durante algum tempo em microfilmagem, foi uma tecnologia que sumiu, desapareceu, mas tem uma parte que ainda ficou apenas microfilmada, que a gente dá acesso através do microfilme. Só dá acesso ao documento em si quando não está nem digitalizado, nem microfilmado. O acervo, enfim, no início, tem uma foto ali antiga, era nessas estantes, né, enfim, tradicionais, e aqui nós temos hoje, hoje mesmo, que foi inaugurado esse ano, a Casa Acervo CPDOC, que é uma casa que fica ali, vocês estão convidados a visitar, o jornalista Orlando Dantas, fica 2 ruazinhas atrás do prédio principal da Fundação, que é uma casa específica para o acervo.
verdade, trabalham de funcionários 2 pessoas, que é no atendimento da sala de consulta, alguns estagiários e tal. A casa, esses 2 andares é onde é feita a consulta, e atrás, infelizmente não aparece aqui, foi construído um prédio de 3 andares, só para o acervo, né, com as condições mais próximas das ideais em termos de preservação. Ali não trabalha ninguém, é um local de guarda, e é onde, enfim, fica toda a documentação. Quer dizer, toda não, exceto uma pequena parte que está sendo organizada no momento, que fica próximo das pessoas, não aqui, mas no prédio principal da FGV. Posso falar, se vocês tiverem interesse sobre o processo, que não é trivial de construir uma casa-acervo e mudar um acervo fisicamente de lugar, mas isso eu deixo se vocês tiverem dúvidas de pesquisa. Bom, CPDOC surgiu, como disse, com a doação do Arquivo Vargas, mas logo criou, ou vamos dizer, outras áreas de atuação, à época também inovadoras no cenário histórico brasileiro, através, primeiro, do projeto do Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro. Ele começa logo em 74, né? Quer dizer, a percepção de que não havia um dicionário histórico sobre história recente do Brasil. Se alguém quisesse consultar um verbete sobre Anísio Teixeira, você não tinha, ou tinha alguma entrada numa enciclopédia, mas você não tinha sobre, né, esse pessoal todo que tinha, a partir dos anos 30 principalmente, entrado na cena política, vários já se aposentando ou morrendo, alguns ainda atuantes, e isso colocava uma série de questões de pesquisa histórica, fontes, redação de verbetes, e verbetes que são, às vezes, sobre indivíduos, às vezes verbetes temáticos sobre eventos ou sobre organizações. Isso foi feito, a primeira edição foi em 84. São esses 4 volumes, 4.493 verbetes. A segunda, 2001, atualizou, né, o período que ele parou, vamos dizer, cronologicamente, que foi em torno de 78, 79, até o final dos anos 90, já 6.620 verbetes, e também em CD-ROM. Outra coisa que desapareceu, mas que na época era importante. Ou seja, um aumento de 50%. Isso diz muito, para retomar o que eu falei, sobre a transformação do que era elite política. Se a gente pensar em ministérios como o de Vargas, ou mesmo depois, Geisel trocou 3 ministros ao longo dos seus 5 anos de presidente. 3 ministros a gente troca por mês, praticamente, hoje em dia. Quer dizer, houve uma aceleração da mudança muito grande, mas também o ingresso no que era essa elite política de pessoas com perfil absolutamente diferente, do que aquelas, vamos dizer, em geral, famílias mais tradicionais ou pessoas de uma elite que era também uma elite social. No de 2010, a gente acrescentou aqui quase 1.000 verbetes. A terceira edição é totalmente online, por isso que não tem busca, não tem foto. Tem uma série de problemas ligados à construção desse dicionário. Tem problemas em relação à terceira edição, por exemplo, que foi feita com uma base de dados, portanto ela não era localizada em mecanismos de busca como Google e tal. Se colocou uma série de problemas. A nossa preocupação de controlar o uso, o acesso, preservar no mundo que não se entendia direito, uma série de questões que a gente enfrenta agora, pensando como seria uma 4ª edição ou uma atualização permanente do dicionário. Eu posso falar à vontade, dependendo do interesse de vocês, sobre essas dificuldades e problemas. Não parecer que é uma história só triunfante. Sem dúvida, é uma história importante, porque isso se tornou um marco de referência, mas tem uma série de opções, às vezes difíceis de serem tomadas, e de dificuldades. Hoje em dia é uma grande dificuldade a gente pensar como é que a gente vai atualizar mais 2.000 ou 3.000 verbetes. Quer dizer, como é que se faz isso uma tarefa rotineira, Você precisa ter o quê? Uma equipe para fazer, ou receber colaborações de pessoas, mas aí como é que você trabalha isso? Ou não? Vai conseguir alguns milhões de reais para contratar verbetistas e avançar isso? Mas que tipo de busca, que tipo de formato que se vai fazer? No início eram textos narrativos, redigidos. Hoje, que tipo de informação vai ser mais lida por máquinas ou por instrumentos de busca? Quer dizer, uma série de questões, eu não vou me deter aqui, a não ser que haja algum interesse específico. Logo em 75, no ano seguinte, começa o programa de história oral. Está aqui a Aspásia Camargo entrevistando Hernani do Amaral Peixoto, as 2 primeiras ali sou bem novinho, podem não acreditar, entrevistando o Geisel. As preto e branco aqui, vamos dizer, são da fase analógica, A gente gravando ali, um gravador cassete, ali tem um gravador de rolo, está ali o técnico de som no cantinho.
E aqui, hoje em dia, são entrevistas filmadas, né? Aqui, Maria Hermínia, fiz a entrevista ano passado com ela. Também se coloca uma série de questões ligadas à transformação, né, desse programa de história oral, que passa a ser um programa de história audiovisual. Na verdade, também posso falar, se houver interesse sobre isso, eu não vou querer me estender em coisas que eu não sei se há algum interesse específico. Programa de história oral, elas passam a ser digitais a partir de 2006. Isso gera a produção de uma fonte que já é nato digital, já nasce digital, né? Não tem a coisa analógica que a gente digitaliza depois. Todo o acervo sonoro anterior foi digitalizado, as fitas cassete, fita rolo. Hoje em dia, isso aqui também é bem atualizado, 2.336 entrevistas, o que dá 7.330 horas de gravação e mais de 30 terabytes de arquivos digitais. Estou aqui mencionando coisas que começaram ainda nos anos 70, como muito, vamos dizer, inovadoras nesse cenário, que continuam até hoje, embora cada uma com seus problemas e especificidades. A parte de pesquisa eu não vou falar aqui, porque, enfim, a pesquisa, a atividade desenvolveu-se ao longo do tempo através de várias linhas, vários projetos individuais. O que eu costumo dizer é que os temas de pesquisa eles se transformaram ao longo do tempo, e isso é saudável que aconteça. Eles mudam pelo interesse dos pesquisadores, por oportunidades de financiamento ou por interesses do público que demanda a pesquisa, né? A revista aqui é mais um caso, não, a revista que só publica artigos de pessoas do CPDOC, evidentemente não, aliás é muito baixa, é menos de 15% de pessoas da casa que publicam para ela ser bem avaliada, tem isso, é uma revista A1 na área de história, mas é o último número, 61, também está desde 88, vai fazer 30 anos, também é uma coisa rara de manter uma revista em dia, sem ter atrasado nem parado nunca funcionando. Mas essas iniciativas que fizeram com que o CPDOC se tornasse relevante internamente para a FGV, não é trivial você estar numa instituição onde há pessoas que não têm sensibilidade prévia com esse tipo de coisa, mas também com o público externo. Passamos muitas dificuldades, aqui eu coloquei essa história institucional para mostrar nos anos 90, a Fundação, no início dos anos 90, a Fundação quase quebrou mesmo. O governo Collor, no primeiro ano, tinha 2.000 funcionários, demitiu 1.000, né, tinha 15 unidades, fechou 8, ficou com 5. Entre elas, o CPDOC quase fechou também. Quer dizer, uma época de crise, porque não tinha mais financiamento, o financiamento passou a ser zero. Embora fosse uma instituição de direito privado, ela recebia uma dotação do governo, que durou até aí, e que, enfim, acabava a instituição se adequando ao que recebia, e teve que se reinventar e passar a buscar suas próprias fontes. Que foi um drama horrível que nos fez também, né, o que na época muitos colegas pejorativamente falavam de vender história. Vocês agora vão começar a fazer esses trabalhos, né, para conseguir dinheiro, isso vai trazer uma série de problemas e tal. Eu coloquei aqui um conjunto pequeno de coisas que fizemos para várias instituições e organizações. Posso também falar sobre isso muito à vontade, olhando 30 anos depois, como que esse medo ou essa acusação, ela não se confirmou, e o ganho que tivemos com isso, em vários sentidos. Primeiro, de manter a instituição vivendo, né? Segundo, os perigos de que vão manipular, você vai fazer uma história de encomenda, encomiástica e tal, não aconteceu. E terceiro, a construção de fontes novas para a pesquisa histórica, enfim. Mas foi um momento muito difícil e que não foi atravessado sem muita dificuldade institucional. Bom, ali está cortando, mas quando fez 30 anos, aí tem uma grande novidade, que era um centro de pesquisa e documentação que agregou atividade de ensino. Então, o CPDOC passou a ser uma IES, né? Muito sui generis, não é uma IES que abriga um centro de documentação, é um centro de documentação que abriga uma IES. E não são as duas coisas, né? Quer dizer, é um mix disso. Em 2003 foi criado o programa de pós-graduação em História, vírgula, Política e Bens Culturais. Quer dizer, não é História Política, é História, vírgula, Política e Bens Culturais. Bastante amplo, bastante genérico, para dar conta dos interesses e da própria composição da equipe. CPDOC, como eu disse, teve linhas de pesquisa que se transformaram ao longo do tempo. Então, teve uma época que foi importante uma história da educação, sociologia da educação. Hoje não há pesquisadores lidando com isso, mas há lidando com outros temas, né? Quer dizer, isso se transforma. O que eu costumo chamar do DNA, o que não muda mesmo, eu acho que é, primeiro, a natureza interdisciplinar das atividades do CPDOC. Segundo lugar, a preocupação com fontes, produção de fontes arquivísticas ou de entrevistas, ou enfim, essa questão,
né, e com métodos associados a isso, a pesquisa e ao lidar com fontes. Isso acho que é o DNA. Os temas podem variar de pesquisa. A dificuldade ao criar uma escola era evitar que se perdesse essa identidade institucional de uma equipe multidisciplinar, pessoas de diferentes áreas de formação, e uma prática de pesquisa interdisciplinar. Porque a natureza do conhecimento produzido nas IES, em geral, é muito departamentalizado, né? Nós não temos no CPDOC departamento de História, departamento de Sociologia, departamento de Ciência Política. Mas a lógica da própria avaliação que o MEC faz força muito isso. Mas qual é o comitê que vai, o de História, ou de Sociologia, e o CPDOC é um pouco tudo isso. Tem sido bem avaliado, apesar disso, né? O nosso mestrado profissional foi o primeiro. A gente criou um mestrado profissional, antes da graduação, antes do mestrado acadêmico e do doutorado que tem hoje. Ele é bem avaliado, tem a nota máxima do mestrado, nota 5 desde, 10 anos atrás. Já está na terceira avaliação com a nota máxima. Mas isso não foi simples e não foi trivial. Não foi também queremos criar um mestrado profissional. A própria comissão do MEC perguntava, mas vocês têm 15 doutores, por que vocês não criam um doutorado já? Vendo como uma coisa menor. Nós nunca vimos o mestrado profissional como algo menor, pelo contrário, acreditávamos que tinha um perfil diferente, e isso acho que é uma história de sucesso. Posso também falar sobre a dificuldade disso, até porque tem várias instituições no Rio de Janeiro que criaram mestrados profissionais recentemente. O Master, a Casa de Rui Barbosa e tal, acho que é um movimento muito interessante. Agora é preciso ter muito claro o que é o mestrado profissional. Bom, depois passou, como eu disse, criar cursos de pós-graduação lato sensu. Aqui eu tenho muito carinho, que é a primeira, e são alunos não, estagiários nossos que a gente fez, uma pós sobre cinema documentário, que existe até hoje, tá na 12ª ou 13ª turma, tem em São Paulo também, e temos um outro MBA, chama MBA, na verdade é uma pós lato sensu, em bens culturais e uma em relações internacionais. As três já têm mais de 10 turmas e se repetem anualmente. E a graduação, né? Quer dizer, tem um bacharelado em Ciências Sociais, também tem várias dificuldades, é um público pequeno, são turmas pequenas. A gente tem uma concorrência no Rio, com 6 cursos ou 7 públicos gratuitos, né? Embora mais da metade dos nossos alunos tenham bolsa, é uma dificuldade, é muito bem avaliado, mas é uma turma pequena, embora tenha renovado bastante a vida institucional. Também posso falar sobre isso, como que foi bom virar uma IES também, IES para o MEC, né? Na verdade, a gente agregou essa atividade de ensino às nossas tradicionais atividades de pesquisa e documentação. E tivemos que nos adaptar a novas, como disse, não só novas tecnologias, mas novas demandas sociais, né? Por informações e por conhecimento. Acho importante aqui a gente não ter uma visão da tecnologia, da internet, do mundo digital, que eu chamaria, parodiando Marx, né, do fetichismo da internet, do mundo digital, como se isso tivesse uma vida própria, né? Perde-se, né, a noção de que aquilo é fruto de construção humana. Mas a gente teve que se adaptar a essas novas demandas. Por exemplo, a linguagem audiovisual. Quando eu entrei, não tinha essa preocupação. Por que nos anos 80 a gente gravava entrevista e não filmava entrevista? Eu posso dar explicações do tipo, era muito caro, naquela época tinha que contratar um cineasta e tal, mas não é verdade. Já tinha câmeras de videocassete caseiras, portáteis. Por que a gente começa a fazer isso nos anos 2000, quando a sociedade já está filmando muito mais do que hoje, né? Todo mundo filma com seus celulares, as crianças já nascem sabendo filmar, e a linguagem audiovisual se torna parte absolutamente presente no cotidiano, na demanda social. A gente não ficar parado no tempo achando que a pesquisa histórica é uma coisa que não é mais. Quer dizer, ou que também é um pouco que era, mas são coisas diferentes. Então, para, vamos dizer, a gente entender melhor, se qualificar melhor nesse mundo, foram surgindo coisas. O Núcleo de Audiovisual e Documentário, 2006, não à toa quando surge a nossa graduação, com a ideia de estar muito ligado à atividade de ensino também. Vários pesquisadores nossos que viam isso como uma coisa muito... Uns técnicos audiovisuais lá, hoje já produzem, aqui tem o primeiro documentário produzido por pesquisadores do CPDOC, já 2012, já tem mais uns 10 ou 12 produzidos, tentando também, como eu disse, envolver alunos e pesquisadores, mas não só da instituição. A gente já lançou 2 ou 3, não me lembro agora, editais de produção audiovisual, concorrente, né? Tem várias pessoas que se candidatam, a gente seleciona, depois eles passam umas semanas no Rio produzindo isso. E discussão, né? Seminário Internacional de Documentário de Arquivo, fizemos esse ano,
Arquivos em Movimento, enfim, tentar nos qualificar e continuar pensando sobre essas novas realidades. Cineclube FGV, enfim, vou passar isso aqui rápido só para dar uma ideia de como essa dimensão documentária. Eu me lembro da pós-em-cima documentário, quando eu fui propor Eduardo Scorel, grande montador do Estado Novo, grande documentarista, é o nosso coordenador, mas na fundação, quando eu fui propor cinema documentário, tem cursos de finanças, de gestão, isso vai dar certo, deu certo. Mas também internamente, colegas que diziam, mas o que a gente tem a ver com cinema documentário? Eu disse, o que tem a ver? Isso tem cineastas, jornalistas, o que tem a ver com a gente? Bom, primeiro, eles produzem coisas que são fontes depois. Eles vão editar, fazer um filme, mas produzem coisas. Segundo, eles lidam com entrevistas, com pessoas de carne e osso, coisa que nós também fazemos, com uma série de questões éticas, metodológicas. Como é que a gente não vai aprender com essas pessoas, né? Ou, eventualmente, eles com a gente também. Então, isso acho um caso muito interessante. O público é basicamente da área de comunicação, muito variado, né? Alguns de ciências sociais, mas a gente trouxe para a nossa discussão pessoas muito qualificadas, com questões que são muito importantes para a gente, se a gente sair da nossa caixinha, né? Eu costumo dizer que a grande transformação, quer dizer, do mundo digital, quando chegou a fundação e a nova realidade, é que, bom, eu sou estagiário desde 83, né? E pesquisador desde 86, funcionário. A gente discutia, por exemplo, procedimentos de organização de arquivo. Como é que a gente vai organizar? Era basicamente nós mesmos. A gente se sentava numa sala, às vezes chamava algum colega, né, de documentação e tal, discutia e decidia. Hoje isso não é mais possível. Hoje a gente senta com colegas de TI, com colegas da Escola de Matemática Aplicada, pessoas de Ciência da Informação, não tem mais como a gente fazer isto sozinho, a não ser que a gente queira ficar fora do grande debate, tá? Desse mundo que se está construindo, em grande parte já está sendo construído. Mas essa transição digital, ali cortou o digital, começou em 2000, digitalização do arquivo Vargas. Não era um processo simples, isso hoje em dia parece também, o fetichismo que eu disse da digitalização, funciona pessoas que acham que isso é uma coisa muito técnica. Conseguiu dinheiro, contrata uma firma aí que digitaliza e entrega tudo pronto. Quem já passou por isso sabe que não é isso. A gente soube e sofreu e ainda sofre em grande parte na carne, como que coisas digitalizadas em 2000, qual é o padrão que você mantém é diferente do que era hoje. Como é que você faz essas coisas continuarem funcionando? Né? Quer dizer, a história da documentação digital é uma história também de um cemitério de iniciativas que desapareceram por falta de você conseguir manter aquilo funcionando, no sentido mais básico do termo. Mas uma série de discussões que não são meramente técnicas, né? Com isso eu não estou diminuindo as questões técnicas, mas são questões intelectuais. A gente precisa discutir que tipo de formato, uma coisa que parece muito... chama os universitários aí para resolver, tem que chamar os universitários para discutir que tipo de cara a gente quer dar esse acervo, que tipo de consulta a gente imagina que vai ter, nunca vai ser exatamente o que a gente imagina, né? Basta ter uma perspectiva histórica. Mas, enfim, aí o sistema acessos que era no portal, um instrumento de busca. Antes eram os catálogos, você tinha que ver um a um. Né? Aqui passou o acesso, que foi muito legal, continua funcionando, mas já está ultrapassado, a gente precisa mudá-lo. E como é que muda? Né? Quer dizer, são questões muito importantes que a gente tenta enfrentar e que não resolveu todas ainda. Mas funciona lá, quem for no site CPDOC vai colocar, a gente teve que integrar bases de dados diferentes, tinha bases de entrevista, de história oral, do dicionário, dos arquivos, das fotografias, né? Eram bases que funcionavam à parte, num só. Então, se você buscar Anísio Teixeira, ou um tema Igreja Estado Novo, você vai achar verbetes, fotos, né? Você vai visualizar isso. Situação dos arquivos, 1/3 digitalizado, mas vocês podem ver que o total de consulta corresponde a 53%. Então, óbvio, a gente procurou por quê? Qual arquivo que se digitaliza primeiro? Tem vários critérios. Primeiro, tem um que está se desmanchando, a gente precisa digitalizar antes. É um critério. Segundo, teve um edital, tem um financiamento específico, ou tem um doador que quer que digitalize os arquivos dos presidentes da República. Temos 6 arquivos pessoais presidentes da República. Sim, vamos digitalizar os presidentes da República. Não porque são só presidentes, mas porque teve um financiamento para isso. Ou para ministros das relações exteriores. Né? Ou também arquivos que são mais consultados. Então, o arquivo Vargas foi o primeiro porque ele continua sendo mais consultado. Mas é interessante ver o impacto da digitalização,
Por exemplo, o arquivo Geisel era o 4º mais consultado antes, no ano seguinte passou para o 2º. Juarez Távora era o 29º, no ano seguinte passou a 10º mais consultado. Ou seja, a digitalização também, ela expõe mais o arquivo, torna ele consultável, por exemplo, na internet. Então, esse quadro aqui acho muito eloquente de como essas coisas, né, se mesclam e não tem uma fórmula única para decidir o que é que se vai digitalizar, mas o impacto é muito claro em termos dos efeitos disso. Aqui só curiosidade, se tiverem os arquivos mais consultados, eu pedi para ver aqui os 7 últimos anos, né? Os que estão aqui em cinza são digitalizados. Então, a exceção do Capanema e do Oswaldo Aranha, que são arquivos muito importantes, ver que quase todos são digitalizados, estão acessíveis não apenas para quem pode pegar, né, uma condução até o Rio de Janeiro e ficar lá sentado consultando, mas pode abrir aqui o seu celular. Eu, né, vou mostrar a cara com o aplicativo para smartphone. Sim, porque as pessoas usam hoje smartphone. Tem muita gente que não tem mais computador de mesa, com certeza a maioria não tem. Mesmo notebook, enfim, essas coisas também foram, né, isso que eu chamo da demanda social pelos documentos, pelo conhecimento, pelas fontes, é diferente e se transforma. Bom, portal CPDOC, a integração, eu não vou me deter aqui, essa aqui é a cara atual do Acessos. Os resultados, fotografias, você pode, né, pegar, enfim, ver e colocar na cesta, como você coloca tantas coisas, né, enfim. Mais de 90% da consulta é virtual. Então, aquela casa acervo é bonita, mas é uma quantidade pequena de pessoas comparada ao que era no passado. Tinha 20 pessoas, às vezes, numa sala. Hoje, se você acha 2, 3, é muito, mas tem na internet mais de 90% consultando o acervo. Bom, quais são os desafios para a gente, já tentando aqui terminar? Não sei se eu já terminei meu tempo. Não, tem um pouquinho mais. Eu já mencionei um pouco como é que a gente se mantém atualizado no mundo de tecnologias digitais. Atualizado não só em relação, né, aos documentos digitais, aos mecanismos de busca digitais, aos programas, mas a equipe que lida com isso também, né? Tem uma questão de formação permanente de equipe. Isso também não é trivial, porque as pessoas, por um lado, bom, além das instituições têm dificuldades enormes com pessoal de várias, né, naturezas, mas além disso também as pessoas às vezes se acostumam a cuidar do que lhe é habitual e tradicional. O que é que eu vou inventar agora de entender de questão digital, audiovisual? Para que eu vou, né? Tem aqui meu cantinho tão confortável. Quer dizer, isso é uma coisa que coloca uma pressão e coloca demandas internas. Os arquivos que já nascem digitais, como é que a gente mantém a integridade disso? História oral, por exemplo, já é toda digital, já é feita digital. Mas arquivos, já recebemos vários arquivos com HD. Tem um HD aqui dentro. O que é que se faz com isso? Né? Quer dizer, é um mundo novo para a gente. Não sei se é admirável, um pouco assustador, mas é um mundo novo que tem que lidar. E não adianta achar, não, vamos imprimir todas as páginas do HD para guardar. Não existe isso. Soluções fáceis também nesse mundo digital não existem. Tá? Várias vezes eu recebi, quando era coordenador da documentação, representantes de empresas que, nossa, a gente digitaliza tudo, a gente digitaliza para o banco, tal, você bota de um lado, sai do outro em questões de minutos, beleza, não sei o que, aí você vai ver, é 16 milímetros, a gente precisa ser 35, que é microfilmagem para... nem proposta entregavam sobre isso, né? Quer dizer, soluções... tem os microfilmes? Bota na máquina, sai digitalizado do outro lado, beleza, vamos testar, pega o arquivo Geisel. A qualidade era lamentável, então teve que redigitalizar do original, não adiantava nada o microfilme, quer dizer, o microfilme chegou a representar 20 e poucos %, hoje é 7%, porque a gente passou a digitalizar a partir da original o documento, porque é muito ruim a qualidade, quer dizer, essas questões todas são, né, a gente vai ter que ir aprendendo na prática com isso, não tem muito como aprendendo e apanhando na prática sobre isso. Qual o impacto disso na organização, produção e pesquisa histórica? Sim, a organização. Como é que se organiza um documento que são arquivos digitais, muitas vezes? Né? Que tipo de arranjo se dá a ele, que tipo de... Enfim, o que é que se vai buscar nele, de que forma se vai buscar nele, com que buscador se vai buscar nele? É o catálogo manual, artesanal que a gente tinha? É num site que vai procurar, né, conexões que a gente não imagina entre documentos? Tem uma série de questões que não estão resolvidas e que são, como disse, objeto de preocupação também de investimento nosso. E pesquisa histórica, eu enfatizo isso, que muitas vezes tem uma concepção do que é o pesquisador de história, do que deve ser, que não corresponde, repito, à demanda de novas gerações, que tem uma outra sensibilidade, né, para o que é este mundo
digital, visual, virtual, etc. E como integrar essas diferentes bases de dados. Também não é uma questão simples. Aqui são, enfim, alguns dos desafios que a gente, né, se coloca 40 e poucos anos depois e que são muito difíceis. Não tem uma história aqui gloriosa de resolvemos isso tudo. Não tem. Quer dizer, a instituição, né, parece que a cada rodada está tendo que se renovar, às vezes, na marra. Bom, novas formas de divulgação. É isso, no aplicativo. Se quiserem baixar, a FGV tem um aplicativo que você pode visualizar os documentos do CPDOC. Você pode ver aquelas fotos no aplicativo. E funciona muito bem. Primeira vez que fui testar, eu disse, isso vai ficar desformatado. Mas vai, por que smartphone? Porque as novas gerações trabalham através dos smartphones. Eu conheço pessoas que só têm smartphone hoje em dia, ou tablet no máximo. Não tem mais computador. Aquela coisa, né, antiga, CD-ROM não existe mais para botar, DVD já não existe mais, alguns nem pendrive já tem, porque está tudo na rede virtual. Quer dizer, a gente não pode se descolar do tipo de demanda social sobre a informação, os documentos, a busca, a pesquisa histórica, como isso se transforma. Nesse sentido, o CPDOC ter se transformado numa escola também é muito útil, porque coloca no centro também da nossa discussão, né, vamos dizer, mais alunos. Isso é muito bom, alunos de graduação, alunos de pós-graduação também, que se dedicam, né, enfim, em graus variados a essas questões. Em formatos novos, né? Esse ano também tinha um atlas histórico, o Brasil não tinha atlas histórico brasileiro desde muito tempo. Nos anos 60 teve um do MEC, em capa dura e tal. Depois, em 98, a Isto É fez um atlas histórico, e depois não tem mais. Você tem algumas coisas específicas, né? E a gente pegou e atualizou esse da Isto É. O mesmo, enfim, fez a concepção, Bernardo Joffre, foi quem atualizou isso tudo. A atualização, uma questão complexíssima, como é que se passa de uma coisa, né, em 2 dimensões, em papel, para uma tela. Você ganha, por exemplo, a capacidade de colocar várias camadas, pegar um mapa e ir tirando camadas ou acrescentando para ver, mas uma série também de questões específicas. Convido vocês agora em novembro, eu não vou me lembrar o dia exatamente, 20 e poucos, mas tem no site CPDOC, a gente está fazendo um seminário sobre atlas históricos, para discutir essas questões. E na véspera vai ter um seminário sobre dicionários históricos, né? Aberto, quem quiser ir, só tem que se inscrever lá, porque são produtos nossos que a gente se preocupa muito em mantê-los vivos, atualizados e úteis, né, à sociedade. Bom, e esse mundo novo aqui também cortou, não sei fazer isso direito, é o que se chama de humanidades digitais. Um rótulo muito amplo, né? Fica muito chique falar disso, mas para além de ser chique e muito amplo, é um mundo onde tem a convergência, primeiro, de profissionais de outras áreas. Isso às vezes incomoda, que você está muito, né, habituado com o seu público, no qual às vezes você faz algum sucesso relativo, e de repente começam a vir pessoas da linguística, da tecnologia da informação, e tal, e isso começa, né, a virar, mas é um mundo onde documentos passam a ser dados que têm uma natureza já digital ou de busca digital. E como é que você faz isso? Tá? Trabalho de história, com grandes conjuntos de dados, por exemplo. Isso, vejam só, não estou falando de algo que extrapola os arquivos pessoais. Quando a gente recebe um HD, que pode ter 50 mil mensagens de e-mail, ou muito mais hoje, ou fotografias, né? Outro dia eu vi, tinha, sei lá, 5 mil fotografias, tem que apagar. A produção digital ficou enorme hoje em dia. Como é que você organiza, dá acesso e faz busca neste mundo novo? Claro, continuamos tendo arquivos lá, analógicos, vou dizer assim, né? E finitos, que podem ser consultados da forma mais tradicional. Mas, cada vez mais, nós, enquanto a dimensão centro de documentação, recebe isso. E de pesquisa e ensino, essa demanda é muito nova. Vamos sediar ano que vem o primeiro congresso internacional em humanidades digitais. Vai ser lá no CPDOC, junto, né, enfim, com a Unirio. O prazo para inscrição é dia 20, tá? Então, se vocês tiverem interesse de se inscrever, ainda dá tempo, tem que correr um pouquinho. Mas só pelas áreas temáticas, a gente dá para ver como que este mundo que lida com esse terreno aqui, que mexe documentação, pesquisa, arquivos, ele se expandiu e adotou, enfim, uma natureza diferente, com muitas pessoas falando a partir de suas áreas, e não é mais uma coisa que a gente podia achar que era proprietária nossa, né?
Pensamentos Contemporâneos em Mundo Digital, Tecnologia, Cultura Política, enfim, não vou ler aqui, mas vocês podem ter uma ideia de como isso coloca desafios, mas além de desafios, acho que oportunidades, né, e coisas muito legais para a gente discutir e aprender. E só para terminar, ter uma ideia do CPDOC tamanho, quem somos 50 funcionários, tem uma população também de prestadores de serviços, bolsistas, estagiários e tal, que não está incluída aqui, 23 pesquisadores, 23 professores e 8 pesquisadores, são basicamente o mesmo tipo, a diferença é só a obrigação de aula e tal. Desses 31, são 25 doutores. O corpo técnico são 9 pessoas. Eu fiz questão de colocar ali para mostrar que eles também estão se qualificando muito. E também esse ano, aliás, passamos, né, a ter 2 técnicos, analistas de documentação e informação, que é o cargo técnico municipal, a atuar como professores também, e passaram por uma comissão externa de avaliação, enfim, que os indicou para isso, e 10 pessoas que dão suporte administrativo à instituição, que é Rio e São Paulo. Essa é uma inovação organizacional interna à Fundação. A Fundação tem escolas de economia no Rio, escolas de economia em São Paulo. É uma instituição só. As pessoas falam FGV de São Paulo, ou GV, como se falava aqui antigamente. A FGV sempre foi uma coisa só, mas como tinha as escolas, né, você ficava achando que tinha uma instituição aqui, outra lá. Economia Rio, São Paulo, Direito Rio, São Paulo, Administração Rio, São Paulo, CPDOC Rio e São Paulo. A gente criou há alguns anos uma coordenação aqui que foi, enfim, crescendo e vai receber agora a segunda comissão do MEC, que está avaliando a criação de um curso de graduação em Relações Internacionais. Criação de um curso de graduação em Relações Internacionais é a sequência de uma linha de pesquisa que foi, na verdade, recriada no CPDOC há cerca de 10 anos atrás e que gerou o recebimento de uma quantidade enorme de arquivos pessoais, tá? Lampreia, Rubens Barbosa, Celso Amorim, enfim, que foram doados para o CPDOC. Por quê? Porque tinha pessoas fazendo pesquisa sobre isso, fazendo entrevistas com essas pessoas. E, enfim, esse grupo da área de relações internacionais, vamos dizer, essa elite política, passou a querer doar seus acervos, suas entrevistas, então, e daí surgiu também, da produção intelectual deles e da constituição do acervo, a ideia de fazer uma graduação em relações internacionais. Então, querendo mostrar como que na nossa experiência essas coisas se misturam muito. Assim como se misturavam pesquisa e documentação no início, a dimensão de ensino também se mistura, e essa mistura a gente procura ver como algo positivo, embora com uma série de problemas e dificuldades, senão não teria graça. Se não tivesse problemas e dificuldades, não teria graça. Enfim, esse é um retrato da instituição nos seus 44 anos. Acho que é um retrato que tem coisas muito bonitas e tem dificuldades enormes, acertos e erros de vários tipos. Bom, paro por aqui e enfim, estou à disposição qualquer dúvida ou interesse específico que vocês tenham. Okay? Bem. Eu agradeço o Celso Castro pela palestra e agora a gente recebe a Elizabeth Marim Ribas, que é graduada em Letras USP, mestre em Teoria Literária e Teoria Literária e Literatura Comparada também pela USP, especialista em Organização de Arquivos pelo Instituto de Estudos Brasileiros e é supervisora técnica do Serviço de Arquivos do IEB. A Elizabeth atua com documentação permanente, acervos pessoais, desenvolve pesquisas na área de acervos literários e é membro do International Council on Archives na área de arquivos artísticos e literários. Então, teremos a satisfação de receber a Beth, ouvi-la e depois abriremos para o debate. Ok? Já estamos quase no boa tarde a todos. Eu vou tentar ser concisa pelo avançado da hora e estou especialmente angustiada porque, apesar de eu ter cabelos brancos causados pela atividade de guarda de memória que traz muitas preocupações para todos nós que estamos envolvidos, é uma responsabilidade muito grande falar a partir de uma plateia tão especial, porque muitas das pessoas que estão sentadas aqui foram meus professores, são meus professores, e após a fala do professor Celso,
que, dentre outras coisas, pela experiência da Fundação Getúlio Vargas, nós que somos outros centros, inclusive especializados em documentação, seguimos o modelo, né? E eu acho que vai ser uma feliz coincidência, porque as nossas histórias são paralelas e muitos dos acertos que vocês verão aqui na minha fala e reflexo do meu trabalho com o arquivo do IEB são o fruto de boas práticas que nós copiamos e aprendemos com esses mestres generosos que estão aqui presentes hoje, ou já falaram, mas também aparecerão as dificuldades que nós vamos discutir um pouco hoje juntos. Bom, eu falo de um local onde nós passamos por um processo de mudança brusca e intensa e árdua. Há mais ou menos 5 anos nós saímos desse prédio, que era um prédio pequeno na Universidade de São Paulo, e fomos para esse prédio. Parece um milagre, mas realmente aconteceu. Claro que vocês veem essa foto muito bem tirada e a gente percebe que nós saímos de quase uma capelinha gótica alemã para um duplex, né, que está na moda hoje essa palavra. Então, nós fomos praticamente para um quadriplex, né? Mas, realmente, as nossas áreas cresceram muito e nós, hoje, o IEB, ele é vizinho dos nossos irmãos, e nem sempre amigos, mas hoje em dia nós aprendemos a conviver, a Biblioteca Brasiliana, que foi colecionada pelo Dr. Mindlin e entregue à Universidade de São Paulo. Nós ocupamos o mesmo prédio. Do lado direito tem o IEB, e do lado esquerdo tem a Brasiliana, e nós somos instituições diferentes de guarda da mesma natureza, né? Bom, o histórico do IEB ele começa em 1962, com nada mais, nada menos, uma ideia do professor Sérgio Buarque de Holanda, que é esse senhor simpático de óculos ali com a flechinha. Infelizmente, nós não temos o arquivo do professor Sérgio Buarque conosco, ele foi vendido para a Unicamp, e essa é uma foto que nós temos, quando ele, mocinho, entrega uma imagem junto ao lado de outros intelectuais como o Cícero Dias e o Gilberto Freire, ao então mestre Mário de Andrade. Qual que é a nossa ideia, né? Seguimos até hoje as palavras do fundador. Hoje nós permanecemos como um órgão de integração da USP que tem como desafio a reflexão crítica sobre a sociedade brasileira por meio da articulação de diferentes áreas das humanidades. Super tranquilo, né? Porque as humanidades somos todos nós, sociedade civil e privada, pública, está tudo muito bem definido, então é isso que nós fazemos todos os dias, né? Eu copiei as palavras do fundador para vocês terem uma ideia também de que os desafios de mais de 50 anos atrás não mudaram muito. Essa daqui é o anteprojeto do IEB que é apresentado à universidade, e ele fala o seguinte: a consideração das dificuldades que se oferecem de modo cada vez mais sensível à ampliação e intensificação em nível superior dos cursos de História do Brasil da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo mostrou-me desde há longo tempo que não é tarefa simples o querer superá-las dentro da simples órbita da cadeira sobre a minha responsabilidade. Professor Sérgio, vulgo pai do Chico, era professor da Cátedra de História do Brasil, e ele decide, então, ampliar os desafios, porque ele fala que a sala de aula é muito pequena. E aí, então, a gente tem aqui, né, o que ele se preocupa. Para eu não ficar lendo a carta inteira, eu destaquei aqui que é a utilização das fontes, a localização do documentário conservado em arquivos de São Paulo, fora de São Paulo, e, nesse caso, a de consumir muito tempo e dinheiro para obter microfilmes ou cópias fotostáticas. Coisas que, hoje em dia, apesar dos avanços, nós não avançamos tanto assim, por incrível que pareça. Ainda a gente tem dificuldade de acessar os acervos, a gente tem dificuldade de encontrar financiamentos para a manutenção desses locais,
Mas, na época, o professor Sérgio já era sensível a isso. E ele fala ainda sobre uma das coisas que permeiam a nossa formação, e somos irmãs ao CPDOC em relação a isso, que é a busca pela reflexão interdisciplinar. Apesar de ele falar da cadeira de História do Brasil, ele jamais, na concepção do IEB, deixou de lado a formação de outras áreas, como a geografia do Brasil, a literatura, a antropologia, a sociologia, e o que ele chamou, então, do proveito para os estudos brasileiros. E é por isso que o IEB chama Instituto de Estudos Brasileiros. Então, é só um pedacinho da carta de 6 de junho de 1962. Vocês podem anotar na agendinha, né, e fazer comemorações nesse dia. Logo, logo a gente vai fazer. O IEB começa na sala do professor Sérgio Buarque de Holanda, no então Departamento de História. Tem histórias muito bonitinhas sobre a formação do IEB, inclusive que o professor Sérgio, na época, era uma outra USP, gente, uma outra sociedade. Para vocês terem, uma das histórias que eu mais gosto e que a gente guarda com imenso carinho dentro da documentação da formação do IEB, é que o professor Sérgio, quando ele vai para a USP e monta o IEB, a esposa do professor Sérgio, aquela fofinha que cuidava dos milhares de filhos dele que tinha em casa, ela empresta a senhora que ajudava nos afazeres do lar da casa, que era a dona Brasilina. E a dona Brasilina acompanha o professor Sérgio, porque ela fala que o diretor do Instituto de Estudos Brasileiros tem que estar sempre bem acompanhado. Então, as histórias iniciais do IEB são cheias de amor no seguinte sentido: quando chegava um diretor de uma outra universidade, de uma outra instituição, ele ganhava cuscuz, pão de queijo, arroz doce, que a dona Brasilina mantinha aos convidados do professor Sérgio Buarque, né? E essas histórias, felizmente, nós temos alguns registros dela, e um dos produtos do IEB é a nossa revista do IEB, que ela também começa em 1966, 4 anos depois da criação do IEB, e ela é publicada até hoje com esse viés interdisciplinar de pesquisas. Bom, começa o acervo do IEB com a biblioteca. O primeiro acervo que chega para a gente é um acervo do Ian de Almeida Prado. O IEB, então, ele tem a nossa filosofia mestra nós temos sob a nossa responsabilidade a guarda e a manutenção de um significativo acervo formado principalmente por expressivo conjunto de fundos pessoais. Claro que eu falo que é principalmente porque eu falo do arquivo, então eu sempre puxo a sardinha para o meu lado. Constituída em vida por artistas intelectuais brasileiros, e hoje esses acervos estão divididos entre arquivo, biblioteca e coleção de artes, onde no Instituto as pesquisas, as atividades e o acervo são atividades indissociáveis. Então, a gente tem o que a gente chama carinhosamente de ABC do IEB. Com a chegada de respectivos acervos, o IEB cresce e nós somos hoje compostos por uma classificação técnica, tá bom? Nem que dê certo sempre tudo, porque tem coisas que a gente fica pensando se fica em um e fica em outro ainda hoje, né? Mas nós temos a documentação, que são 500 mil itens documentais. A gente não chegou ainda ao nível da Fundação Getúlio Vargas, que já contam as páginas, a gente não chegou nesse nível ainda, a gente ainda conta em documento, é uma estimativa. Tem a nossa biblioteca com 200 mil títulos e tem a nossa coleção de artes visuais, que tem hoje 200 mil objetos de arte. Eu falo da base do arquivo, tá bom? Então, ao contrário da professora Ana Maria e do professor Celso, essa fala é uma fala bem do chão da fábrica. Eu estou aqui porque a minha equipe querida e concisa está lá mantendo o arquivo aberto. Nós estamos nesse processo de mudança de sede, a mudança está acontecendo hoje normalmente, né? Mas é uma gentileza da professora Leandra e da professora Sônia abrirem esse espaço para uma experiência mais prática. No caso do arquivo, que é onde atualmente eu sou a coordenadora, e estou como coordenadora, eu já tenho na minha mente que eu quero me aposentar depois dessa história que eu vou contar para vocês. Ele foi criado em 1968, vejam só que interessante.
O IEB é criado em 1962 e em 1968 já chega o arquivo do Mário de Andrade. Primeiro, chegavam livros, eles paravam em pé, eram da biblioteconomia, tinham normas, estava tudo beleza, e chegaram os papeizinhos do Mário. E a coleção de obras de arte do Mário, porque o Mário ele era uma pessoa bem relacionada, então ele só era amigo da Anita Malfatti, da Tarsila do Amaral, do Vitor Brecheret, e essas pessoas presenteavam ele, ou ele ajudava, financiava muitas dessas pessoas no início da carreira, né? E ele tem uma coleção de objetos incrível. Bom, o arquivo começa com o Mário de Andrade, começam os desafios, mas hoje nós, baseado um pouco na fala da professora Ana Maria, nós somos um arquivo, mas nós não temos a rigidez do que um arquivo deve ser, porque nós somos um arquivo que coleciona arquivos. E, às vezes, chegam para a gente coisas que a gente acha que é um arquivo, mas, na verdade, é uma coleção. Então, o termo técnico que a gente usa para esses pequenos conjuntos que estão sob nossa guarda são fundos, coleções, documentação resultante de pesquisa e documentação avulsa. Rapidamente, o que são os fundos? Os fundos, cada um de nós é um fundo em potencial, no bom sentido. Qual que é a aplicação do fundo? Ele é uma reunião de documentos naturalmente acumulados na vida. Então, ninguém aqui acorda de manhã e fala assim, ai, que vontade louca de pagar quase R$300 e ir na Polícia Federal passar uma fila do capeta, porque eu estou com muita vontade criativa de ter o meu passaporte. Não. Nós geramos documentos porque somos obrigados a gerar documentos, certo? É diferente das coleções. Nós aqui podemos ter coleções, né, dependendo da idade, mas nós temos coleções desde tampinha de garrafa, né, até selos. Algumas mocinhas mais da minha idade teriam papéis de carta e assim vai, né? Nós somos seres colecionadores, né? Vamos falar sobre isso mais adiante. Mas além disso, quando o IEB começa, ele tem esse afã que a professora Ana Maria falou dos centros de documentação, que é agregar. E como nós estamos num país onde institucionalmente as coisas são muito nebulosas, a gente hoje tem uma política de boa vizinhança. Então, chega alguma coisa ali pra gente, a gente fala assim, olha, isso aqui é mais o perfil dos nossos amigos da Brasiliano, então esse aqui é mais o nosso perfil dos nossos amigos da Fundação Getúlio Vargas, ou então esse aqui é mais o perfil dos nossos colegas do CEDEM. Mas eu posso dizer claramente para vocês que até 10 anos atrás, por uma série de questões tecnológicas, de custeio, e inclusive de uma não institucionalização confiável da memória nacional, tem muita coisa no IEB que está lá porque pegaram há 40 anos atrás porque não sabiam onde colocar. Ficou ali. Né? É um legado, que é por isso que eu tenho cabelos brancos. Entre eles, tem, por exemplo, essa documentação avulsa. Acontece muito da pessoa estar limpando a casa, porque às vezes acontece isso, e as pessoas chegam lá para mim e falam assim, oi, dona Beth, tudo bem? Quando a pessoa chega que você conversa, fala tudo, e aí? Então, estava limpando a casa da minha avó, que morreu, e ela tem umas cartas com a Cecília Meirelles, trouxe aqui. Claro que hoje tem uma política institucional, mas assim, eu não tenho o arquivo da Cecília Meirelles, eu tenho meia dúzia de cartas com uma pessoa X, que a gente faz todo um procedimento, mas eles são papéis avulsos. A gente recebe esse material. Além disso, hoje em dia, nós recebemos muito produtos de filmes. Então, as pessoas vão fazer filmes, elas filmam 400 mil horas e é projetada a 4 horas. Mas esse material bruto, ele pode ser doado para a gente. Ele entra nessa categoria de documentação do resultado de pesquisa. Então, nós temos arquivos organizados, acumulados e colecionados durante a vida do Guimarães Rosa, do Mário de Andrade, do Caio Prado Júnior, do Milton Santos e uma série de pessoas. Mas nós também temos coleções sobre a vida e a obra do Mário, que alguém colecionou e entregou para a gente, né? Nós temos coleções de partitura, nós temos coleções de cartões postais, nós temos coleções de tudo que vocês podem imaginar. Pra vocês terem uma ideia, no caso do Guimarães Rosa, nós temos até os dentinhos do cachorro dele. Por quê? Porque os arquivos pessoais, eles têm essa mística, né, que inclusive
numa das revistas mais importantes, né, que é da área de arquivos pessoais e foi publicado pelos nossos queridos irmãos da Fundação Getúlio Vargas, uma das professoras, ela fala sobre um texto lindo chamado As Malhas do Feitiço. E o que é que tem nesses feitiços, né, que o arquivo pessoal te encanta? E tem isso, eu tentei trazer um pouquinho para vocês. Esse aqui é o arquivo do Mário. Então, a gente vê aqui o RG dele, ó, o RG do Mário é totalmente diferente do nosso RG, né? Ele foi secretário da Cultura, então ele tem toda uma legislação, o que o IPHAN é hoje, o que a gente pensa em patrimônio hoje, nós estamos muito atrasados, esse homem pensou há 200 anos na frente dele. Nós temos as fotos dele, nós temos coleções de cordel, nós temos livros que ele publicou e anotou e reanotou e corrigiu, e nós temos todas as versões. E nós temos esses papeizinhos, milhares de papeizinhos do tamanho de um papelzinho. É um bilhetinho mesmo, né? Que eram bloquinhos de bolso que ele levava. Além disso, o Mário, ele tem coleções muito específicas. Ele é formado na religião católica, então ele tem uma coleção de santinhos. Além do que, talvez por ele ser uma pessoa muito, assim, de grande destaque, porque eu conheci o Mário póstumamente. Eu posso dizer que ele é o meu amigo póstumo. Eu tenho uma admiração incrível por ele. E pelos outros que estão lá com a gente também. Isso daí é um problema, por isso que eu tenho que me aposentar, que eu me apaixono por eles. Mas ele era uma pessoa incrível. Ele era uma pessoa muito generosa. E, por isso, ele tinha uma coleção de afilhados. Gente, vocês não podem imaginar. Todo mundo que tinha filho dava para o Mário batizar, ou primeira comunhão, ou essas coisas todas. Então, ele tem uma coleção de santinhos que a gente organiza ali também e deixa à disposição. Só para vocês verem quanto ele é encantador, ele tirava fotos e ele escrevia atrás da foto o que ele queria representar naquela foto. Essa é uma das fotos que eu mais gosto. Ali é a letrinha dele e ele está falando assim: na verdade, eu estou sentada nesses trilhos de Porto Velho por causa das borboletas que estão me arrodeando, amarelinhas. E a objetiva se esqueceu de registrar. Era para fotar as borboletas. Então agora vocês podem usar o verbo do Mário, vocês podem fotar por aí adoidado. O Mário, ele escreve não só parte da história do Brasil, mas ele também escreve para os jornais. E esse é um recorte do jornal que vai virar um livro que se chama O Turista Aprendiz, mas ele é muito legal porque é o primeiro, é a saída dele para a viagem, e ele faz uma narração em que ele está no trem, indo viajar, e na estação estão o Oswald e a Tarsila. E ele fala: ai, que preguiça, eu queria ficar, eu queria trocar de lugar para eles. E ele fala: eu queria voltar para minha Lopes Chaves, que é onde tem a casa dele, né? Esse é um dos muros que ele fotografa na viagem dele. Olha que fofura. É uma placa de uma chácara, de um sítio chamado Felicidade, né? E ele anota atrás, o sítio se chamava Felicidade. Além disso, ele era muito amigo das pessoas. Esse é um trechinho de uma carta que ele escreve para a Anitta. Ele é muito corajoso, a Anitta é uma grande artista, ele faz um desenho e ele explica aqui, ó, ele caiu do trem, ele fala assim: de bunda no trilho. Felizmente, e aí ele continua contando que ele não se machucou, coisa e tal. Mas é tudo isso que a gente encontra nesses arquivos pessoais. Até esse daqui, ó, eu tomado de acesso de heroísmo peruano, ele fazendo uma ceninha ali no barco, né? E nós começamos, então, com o Mário de Andrade e nós nos inspiramos na experiência da Fundação Getúlio Vargas. Então, o arquivo do Mário de Andrade, ele começa a ser organizado por uma metodologia que nós copiamos dos nossos queridos irmãos, e era uma metodologia baseada na organização por espécies. Qual que foi o problema com o passar do tempo dessa metodologia?
O dente do gato do Guimarães Rosa e do cachorro do Guimarães Rosa não tinha uma espécie específica, porque você sabe o que é carta, você sabe o que é santinho, você sabe o que é manuscrito literário, você sabe o que é plano de desenvolvimento de pesquisa geográfica, mas tem algumas coisas no arquivo pessoal que atrapalham a nossa vida. E é por isso que nós, há mais ou menos uns 10 anos atrás, começamos, com o apoio da professora Ana Maria de Almeida Camargo, a organizar os acervos a partir dos quadros que a gente chama de funcionais. E é assim, por exemplo, no caso do nosso querido, que eu também, vocês perceberam, sou viúva de todos. No caso do Caio Prado Júnior, nós temos as principais atividades desenvolvidas na vida dele, então tem a atuação dele como editor, tem a parte dele de formação e assim vai, mas, por exemplo, o editor, ele surge 2 pequenos subgrupos que seriam a atuação dele como editora brasiliense e a gráfica europeza, e dentro desses conjuntos tem os documentos. É claro que a gente tem uma dificuldade grande, porque isso que nós estamos mostrando aqui é um quadro que é feito pela nossa concisa, mas animada equipe, usando ferramentas tipo Word, PowerPoint e essas coisas de fluxograma que tem na internet. Quando a gente passa para os bancos de dados, eles ficam um pouco diferentes. E eu vou falando desse espaço onde a gente pensa sobre os centros de documentação e memória, vocês podem se perguntar: então, o IEB, super tradicional, que bacana, vocês guardam a memória de todo mundo, nossa, que trabalho incrível. E a do IEB? Então, a do IEB ficou esquecida, porque foi tanta gente importante chegando que o ditado diz: casa do ferreiro, espeta de pau. O que acontece? O fundo IEB, o arquivo do IEB, o arquivo institucional que representava o IEB, inclusive tinha a memória da dona Brasilina, que eu contei a história para vocês no começo, ele só vai surgir oficialmente como um conjunto a ser organizado e a ser encarado com uma política de incorporação desse material em 2012. Por quê? Porque nós éramos um arquivo permanente e ponto. Nós recebíamos as coisas das pessoas e organizávamos as coisas das pessoas, mas não tínhamos a prática de organizar as nossas próprias coisas e recolher os nossos próprios documentos dentro das subdivisões do IEB. O nosso objetivo era salvaguardar a história do IEB. Mas, né, como nós temos uma metodologia que a gente adora aplicá-la, nós temos, no caso do Fundo IEB, nós aplicamos como um projeto piloto as 2 metodologias para tentar fazer a aplicação do quadro funcional para instituições, sendo que no caso das instituições é mais prática organizar as coisas por séries documentais. Então, o Fundo IEB até hoje é uma história, mas 2 metodologias, que a gente vê assim. A gente organizou funcionalmente a partir das diretorias, então nós fizemos um levantamento de todos os diretores, do período de cada diretor, e, por exemplo, se você clica aqui no primeiro, a primeira diretoria foi feita pelo professor Sérgio Buarque de Holanda e o vice dele era o Dr. Harold Azevedo, e dentro dessa organização nós temos as atividades que foram desenvolvidas dentro dessa primeira gestão do IEB. Então, como atividade principal, nós temos tanto os documentos de criação institucional do IEB, como a chegada do primeiro acervo, que eu já falei para vocês, que é do Ian de Almeida Prado. Além disso, a outra metodologia organiza pelas espécies ou tipologias documentais, e entrando em cada um, você tem acesso aos documentos. Vejam que isso daqui é uma réplica, um pouco, inclusive, mais coloridinha do que os nossos bancos de dados. Nós não chegamos naquela estrutura linda do Caio Prado Júnior, que tem cores diferentes e uma estrutura super bacana, porque nós temos muita dificuldade em avançar e conseguir recursos financeiros para designer gráficos. A gente até desenvolveu uma metodologia de bancos de dados, mas fazer essas coisas incríveis que a gente vê na internet, para a gente ainda é meio difícil.
E as perguntas que nos cabem todos os dias, porque nós falamos de uma instituição pública, dentro de uma universidade pública, preocupada com a manutenção de uma memória pública, é guardar para quê, para quem e onde? Lembremos que todos nós somos seres colecionadores. Primeiro nós começamos a narrar e depois nós começamos a registrar. E para nós que trabalhamos com documentos, desde a narração, que nós temos as metodologias de história oral para guardar, até os registros nas paredes, tornam-se documentos para a gente. No caso de arquivos pessoais, isso é potencializado. Os arquivos, eles são conjuntos orgânicos, como a professora Ana Maria nos ensinou hoje. Eles são documentos produzidos, recebidos e acumulados por órgão público ou organização privada ou pessoa, no curso de suas atividades, independente de seu suporte, ou seja, se é um papel, se é um pedaço de pano, ele vai ser considerado um documento. E que, passada a sua utilização vinculada às razões pelas quais foram criados, podem ser preservados por seu valor informativo, para fins de pesquisa científica ou como testemunho social ou cultural. Eu comecei a trabalhar no arquivo do IEB tendo a ilusão que nós iríamos trabalhar com arquivos pessoais e íamos atender um público X. Hoje, a questão da informação e a questão das áreas que surgem, nós não atendemos mais um público universitário e ponto. A coisa mais divertida que aconteceu esse ano conosco foi receber uma equipe de designers de roupa, estilistas, que eles vieram mexer nas nossas coleções de folheto de cordel e se inspirar para São Paulo Fashion Week. A gente se divertiu muito. E ver o produto de um documento totalmente estático em roupas apresentadas por modelos foi mais interessante ainda. Mas a gente começa a ver, então, que nós, sociedade da informação, e nós que falamos de centros de documentação, somos desafiados a pensar o grau de informação que nós passamos para as pessoas hoje. Lembrando as palavras da nossa querida e mestra professora Heloísa Belotto, é a função primordial dos arquivos permanentes ou históricos, o lugar onde eu estou falando, nosso papel é o de recolhimento e tratamento de documentos após o cumprimento das razões pelas quais foram gerados. E são os documentos os responsáveis e são esses órgãos responsáveis pela passagem desses documentos da sua condição de arsenal da administração para o celeiro da história. Todo mundo que trabalha com arquivos lembra-se disso, né? Então, nós que somos arquivos, centros de memória, bibliotecas especializadas, como é que nós fazemos isso, né? Do arsenal da administração, enfrentando essa documentação, porque, por exemplo, no caso do IEB, não vou mentir para vocês, eu tenho muita dificuldade de arrancar o documento que o professor está produzindo na sala dele e trazer para a história do IEB. É um processo titânico, porque organizar papel é fácil, minha gente, mas organizar as pessoas é muito difícil. Então, as pessoas criam projetos de pesquisa, terminam os projetos de pesquisa e colocam aonde? Na gaveta. E a gente precisa continuar desenvolvendo pesquisa a partir daqueles projetos de pesquisa, porque é isso que a universidade faz. É como uma corrida de bastão. Um para, em geral, porque morre, né, ou se aposenta. E os que estão chegando têm que pegar o bastão e continuar, senão a gente vai correndo atrás do rabo, né? No nosso contexto universitário, eu convido vocês a pensarem que nós, para além do celeiro da história, nós podemos ser o jardim das pesquisas, com as flores e os espinhos que esse jardim pode trazer. Nós poderemos ser uma galáxia de ideias, com as suas nebulosas que nós temos que enfrentar. Isso porque eu nem falei dos buracos negros, olha como eu fui bacana, né? Mas todo e qualquer arquivo, seja na sua casa, seja da prefeitura, seja do estado, seja da nação, seja das universidades, que às vezes nós nos colocamos em castelos de cristais, que vocês se lembrem da importância que eles sejam oceanos de descobertas. As coisas estão só ali esperando a gente buscá-las, né? E aí, uma ideia muito legal que
conversei esse ano com uma colega, não foi esse ano, foi o ano passado, já passou tão rápido esse ano, é a questão da ideia que a gente trabalha bastante do Palácio da Mente, né? Quem assiste aquela série do Sherlock, lembra que quando ele vai... O Sherlock moderno, quando ele vai fazer a reconstrução de um crime, ele trabalha com essa questão dos palácios da mente, né? E o que é a criação dos palácios da mente? São imagens que fazem que tem um valor significativo do conteúdo que está ali depositado. Então, você faz exercícios mnemônicos, né? Nós somos convidados a fazer esse papel desse exercício para as pessoas, que nós tenhamos significado naquilo que a gente traz, que nós tornemos os nossos conjuntos documentais como palácios da mente. E para quem quiser se aprofundar mais esse conceito, que quem me apresentou foi a minha querida colega, a professora Ana Carolina Maciel, que é do Centro de Memória da Unicamp, pode ler esse livrinho aqui que chama Arte da Memória, publicado pela Unicamp. Além do que, não é à toa que nós estamos aqui reunidos numa segunda-feira de sol. A gente poderia estar na praia? Poderia, mas estamos aqui falando sobre centros de memória. Por quê? Porque eu sinto lhes dizer que a memória está na moda, para o bem e para o mal, né? Então, quem quiser pensar mais sobre isso, eu convido a leitura do Andreas Huyssen, que é um intelectual que tem nos ajudado muito nessa angústia de o que guardar e como guardar. Ele escreveu esse livro muito bacana chamado Seduzidos pela Memória. E vejam só, lembra dos feitiços e dos fetiches dos arquivos? Ele continua nessa mesma sintaxe, falando sobre seduzidos pela memória. E ele fala especialmente de nós aqui que estamos desse lado de cá do globo. As indústrias ocidentais da cultura juntaram um número cada vez maior de passados num presente simultâneo e sempre mais atemporal. Modas retrô, móveis retrô autênticos, museologização da vida cotidiana através de câmeras, filmadoras, Facebook e outras mídias sociais, reencontros saudosistas de músicos de rocks mais velhos. Já houve em quem falasse numa retromania. Pensem bem quando vocês chegam em casa. Quanta coisa antiga, nova, tem no seu cotidiano? Desde o outdoor que está lá fora, até as coisas que você tem, né? Por que acontece tudo isso? Porque, inclusive, a mídia, o marketing e o capitalismo percebeu que nós, como seres colecionadores e acumuladores, temos a predisposição praticamente genética de arquivar e colecionar. Daí eu sugiro também a leitura desse livro, que é o Ter e Manter, do Philip Bloom. No caso do arquivo, não é diferente. Além de nós trabalharmos com a questão do arquivamento, que é uma relação orgânica e natural, e as coisas que chegam para a gente, nós trabalhamos com aquilo e não buscamos inserir informações ali indevidas, nós não conseguimos parar nessa etapa. E nós passamos a ser colecionadores. Então, nós criamos subcoleções no caso do arquivo do IEB. Nós temos uma área que a gente chama de Felizes para Sempre. Felizes para Sempre são arquivos de casais. Nós ficamos especializados em arquivos de casais. Então, nós temos o arquivo do Guimarães Rosa, logo chegou o da esposa dele, Aracide Carvalho Guimarães Rosa. E a nossa última aquisição feliz foi o arquivo do casal do professor Antônio Cândido e da professora Gil de Mello e Souza, que chegam para a gente porque a própria família percebe essa sensibilidade de nós mantermos as coisas juntas. O penúltimo arquivo de casal que chegou para a gente foi o Mário Chami e a Emily Chami. Para terminar a minha apresentação, eu vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu. Eles chegaram para a gente com um arquivo muito distinto, o que era do esposo e o que era da esposa, mas a biblioteca veio todinha reunida. E eram livros muito modernos, inclusive livros que, no caso da biblioteca do IEB, a gente já tinha. Então, nós, que trabalhamos com rede de relações nos arquivos, montamos uma metodologia. E aí nós vamos um pouco ao encontro dessa sociedade da informação. Nós montamos uma base de dados que complementa os nossos dados, que são
organizados pela função, são ali, não são enxertados, eles são a reprodução da função da vida da pessoa, e nós criamos a biblioteca Marie-Émilie Chamy. O que nós fizemos? Nós cadastramos todos os livros deles e devolvemos para a família, porque para que o pesquisador tenha uma nova ferramenta de pesquisa. A partir dos livros que são produtos seriados e multiplicáveis, a pessoa pode verificar o que tinha na biblioteca dele e conferir em qualquer outra biblioteca. Mas nós potencializamos a nossa função, porque para o nosso público é importante, eu que trabalho com arquivos literários especialmente, é importante saber a formação do pensamento dessa pessoa. E a pergunta é, porque daí, da Biblioteca Chamy, nós criamos uma base de dados paralela para todos os 150 conjuntos documentais que nós temos. Nós alimentamos com dados e nós alimentamos constantemente com dados de pesquisa. A que está online e atualizada é a base de dados do Guimarães Rosa, que estão todos convidados a olhar. Ela não tem um charme de diagramação lindo, mas ela está sendo alimentada constantemente. Todo mundo que conhece as minhas falas, eu sempre termino com essa frase. Porque a pergunta é, meu Deus do céu, por que essas pessoas loucas que trabalham com arquivo fazem tudo isso? A resposta é do Júlio Michelet. Um dia no nosso grupo de estudo a gente leu e a gente definiu que essa era a frase que a gente ia colocar na nossa parede. Todos os dias que a gente entra, a gente lê juntos. Quando penetrei pela primeira vez nessas catacumbas manuscritas, nessa necrópole de monumentos nacionais, teria dito de bom grado, eis a morada que escolhi, meu descanso eterno. Não tardei, porém, a perceber no silêncio aparente dessas galerias que havia um movimento, um murmúrio. Algo que não pertencia à morte. Esses papéis, esses pergaminhos deixados ali há muito tempo, nada podiam a não ser a possibilidade de rever a luz do dia. Esses papéis não são papéis, e sim vidas de homens, de países e de povos. Fazendo um agradecimento especial à minha equipe querida. Uma das invejas que deu agora da Fundação Getúlio Vargas é saber a quantidade de pessoas que tem lá, né? Essa é a quantidade de pessoas do arquivo do IEB que gere esse acervo, essa mudança de sede e essas bases de dados que nós nos propusemos a fazer de uma maneira bem animada. Além deles, tem os nossos bolsistas e pesquisadores, né? E qualquer dúvida, sugestão, ou para vocês fazerem uma visita para nós e acompanhar, inclusive, em loco esse processo de mudança, esse é o nosso e-mail, aqui está o nosso site, e eu deixo o meu muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada. Bem, eu agradeço aos dois professores e abriremos agora para o debate. Após essas falas tão interessantes, essas experiências que são instigantes e estimulantes para a gente. Então, passo a palavra ao público. Alguém quer fazer uma pergunta? Comentários? Questões? Críticas? Problemas? Sugestões? Vou parar de falar. Desabafos. Muro de lamentações. Doutor Celso, falasse um pouco do mestrado profissional do CPDOC. Boa tarde, eu sou a Lilian, do Arquivo Geral da USP. A minha pergunta também é para o professor Celso. Na apresentação dele, ele colocou a questão dos documentos digitais. E aí eu gostaria de saber quais as estratégias que estão sendo adotadas lá, porque esse é um problema para todos nós, né? Então, só para ter informações a respeito disso. Eu sou Eneida e eu gostaria de perguntar para a Elizabeth qual é o processo de estudo e avaliação de uma doação. Como é que se faz para aceitar um acervo? Só uma observação da Elizabeth.
o aumento do número de pessoas gera dor de cabeça proporcionalmente maior em obtenção de fundos, recursos para manter esse número de pessoas. Eu não fico com tanta inveja, não. Enfim. É verdade, ainda mais numa instituição que tem que arrecadar seus próprios recursos. Mas, enfim, sobre mestrado profissional, eu falei com muito orgulho, porque, de fato, a gente criou o mestrado profissional numa época em que... porque estou falando do passado porque é diferente, né, ver essa experiência 14 anos depois. Numa época em que a própria comunidade, né, das ciências humanas, da história em particular, via com muita desconfiança isso, né? Quer dizer, profissional, bom, tudo bem que engenharias tenham isso, medicina, mas ciências humanas, profissional, tem uma ideia meio poluidora assim de mercado, profissão, como se fosse uma torre de marfim das humanidades, uma coisa muito afastada e isenta disso. Mas, acima de tudo, a gente estava apostando, e tinha isso também, como se fosse uma escadinha, né? A instituição abre primeiro um mestrado profissional, aí depois que cresce, vira um mestrado acadêmico, depois um doutorado. E, de fato, a comissão eram pessoas importantes, o Piano, não me lembro quem estava mais lá, que não, porque você não abre um doutorado, entendeu? E a gente dizendo, olha, a gente mandou, aliás, para o multidisciplinar, que era o comitê, que a gente achava mais adequado, eles resolveram colocar no de história, para efeitos de avaliação, mas a gente apostou que tinha um perfil diferente do aluno que busca o mestrado profissional. Isso é muito visível hoje em dia, por vários motivos. Etário. O aluno do mestrado acadêmico tem 20 e poucos anos, acabou de se formar, quer ficar na área, mas não tem emprego e vai fazer mestrado, porque tem a bolsa para fazer doutorado, senão ele não tem chance de competir. Esse é o perfil do jovem de 20 e poucos anos. Claro, tem exceções, mas esse é o modelo. O do profissional estaria 10 anos, pelo menos, a média acima. São pessoas que têm uma experiência profissional enorme, mas que querem voltar a estudar, refletir, produzir, né? Ou fazer isso pela primeira vez. Se formaram, têm experiências riquíssimas em várias dimensões, organizações, instituições e tal, e trazem de ganho para a instituição justamente essa experiência que tiveram em secretarias de cultura, de educação, no IFAM, em instituições privadas, sabe? Enfim, não vou aqui falar, o perfil é muito variado, mas o perfil é muito diferente e a preocupação de ter na produção, né, do mestrado, não só a tese tradicional acadêmica de texto escrita, mas ter a abertura para outros tipos de produtos. Ainda é muito tradicional, na minha visão. Gostaria que fosse um pouco mais inovativo e iconoclasta, né? Daquela coisa de ter ali o texto, mas tem que ter o texto, a dissertação e tal. Mas isso foi um avanço que fez com que a gente, vamos dizer, agregasse a atividade de ensino por esse caminho. O mestrado profissional é em bens culturais e projetos sociais, também bastante amplo, pega duas grandes... Quer dizer, ele não está estudado em duas linhas nesse sentido, mas ele lida com essas bens culturais no sentido amplo, então tem coisas relacionadas a arquivo, documentação, memória, evidentemente, mas não só isso. E partiu, como eu disse, de uma posição de quase suspeição para ter um reconhecimento. Hoje, na área de história, não há muitos, acho que são 9 na área de história específica, avaliada, né? Na área de humanas tem mais alguns, mas não são muitos. Mas contribuiu muito para uma renovação institucional em termos de alunos, pensando, produção, orientações, né? Enfim, já tem mais de 200 dissertações, uma coisa cresce e fica muito rápido. Não sei se eu respondi a tua curiosidade particular, mas diminuiu muito essa visão mais preconceituosa. O profissional, um degrau primeiro, é uma coisa menor, mais técnica, né? Tem gente que fala que coisa técnica como se fosse pejorativo e enfim, nunca vimos assim. Documentos nato-digitais, eu não vou saber responder a tua pergunta, porque essa é uma pergunta que a gente lida. Quer dizer, felizmente, a maior parte do nosso acervo arquivístico é tradicional no sentido de ser analógico, né? Papel, fotos e tal. Mas já começa a receber arquivos com isso. Não estão todos organizados. Coloca questões que eu não vou saber explicar. Como é que a gente faz para digitalizar isso? Digitalizar não, lidar com esse documento já digital. A não ser que a gente se preocupe em estar discutindo essas coisas. Na questão, por exemplo, dos documentos que a gente produz, e eu estou falando da história oral, o audiovisual, enfim, a produção de fontes
audiovisuais, fruto de entrevistas que nós fazemos, ele já nasce digital. E aí tem um problema tem vários problemas de como manter isso. Qual é o formato que você mantém isso? Isso parece uma coisa trivial, consulta aí o especialista, tem lá a IASA, tem as coisas internacionais, aí você vai ver essa discussão, ninguém se entende direito, e ao longo do tempo, se a gente for ver como a gente fazia 10 anos atrás, já tem vários protocolos que a gente usava que mudaram, e que a gente passa a pedir outro tipo de metadados, entendeu? É um tipo de preocupação sempre presente. Dá vontade de parar o tempo, né? Para, a gente quer ficar aqui fazendo nossa coisa, mas não dá. Então, essa é no caso dos arquivos de entrevistas, isso já é muito importante. A discussão já está muito presente, já tem produção nossa, quem visitar no site Produção Intelectual e colocar isso, né, de preservação de arquivos audiovisuais, já vai encontrar isso, não vou saber dar os detalhes técnicos, tem pessoas que acompanham isso, a gente é parte da IASA, participa dos congressos internacionais e vê que não existe um padrão único nem de salvar, muito menos de preservar e de dar acesso. Mas eu volto àquela coisa que eu falei algumas vezes durante a minha apresentação. O mundo muda, né? E é preciso que a gente se adapte a isso. Mudam também as metodologias, as formas de trabalhar. É importante que isso tenha registro para saber como é que eram. Mas muda o que é o indivíduo. No mundo de hoje a gente fica lendo sobre individualidade líquida e outras coisas aí, não acha que muda o que é trajetória, o que é função, o que é o campo de possibilidades de uma pessoa hoje em dia, entendeu? Quer dizer, a gente não tem que resistir à tentação de espremer a realidade dentro daquilo que a gente quer, né? E ter a suficiente e necessária adequação para ver o que cabe e o que não cabe, menos para satisfazer nossas premissas epistemológicas, metodológicas, e mais para dar conta de um acervo vivo, porque o mundo é vivo e as transformações da individualidade, dos arquivos pessoais, da produção das fontes, do que se narra de si, se transforma ao longo do tempo. Basta ter um mínimo de senso histórico para perceber isso, né? O que se guardava no século XIX, o tipo de questões que se fazia aos arquivos são absolutamente diferentes. Eu adorei o exemplo lá, né, dos designers lá de moda ainda. A gente teve isso no CPDOC, pessoas querendo cardápios de banquetes. Tem, eu digo, tem, mas isso está espalhado, misturado em... Por que o sujeito queria cardápio de banquete? Né? Mas se a gente for pensar, isso não é tão novo assim. A história nova, ela surge se contrapondo a uma história antiga, e os arquivos, né, passam a lidar com o fato de terem guardado coisas de uma certa elite, ou tipo de documentos, né, mais oficiais e não sei o quê, que não respondia à dinâmica de documentos, né, fruto de uma história social, cultural nova. Cadê aqueles documentos, as classes populares? Isso, enfim, transforma tudo no termos de memória, de preservação das instituições, né? Tem vários marcos históricos disso. Como é que a gente não pode correr o risco de nós perdermos essa percepção da história e da transformação que a gente está imerso? E como que isto é continuamente. Quando você lê, eu gosto de dar sempre o exemplo do Gilberto Freire, que publica Casa Grande Senzala em 1933. Aí você lê a primeira página, a primeira nota de Casa Grande Senzala, ele chama atenção para o estudo necessário dos motivos decorativos dos tabuleiros das quituteiras baianas. Aí você olha aquilo, aí imagina que ele escreveu isso. Quer dizer, ele publicou em 1933 isso. Ele não era um sujeito ingênuo, ele estava sendo absolutamente iconoclasta. Que importância para o mundo acadêmico, vamos dizer assim, daquela época, tinha os motivos simbólicos, decorativos, né, dos enfeites das negras quituteiras baianas? Nenhum. Hoje pode ter. Patrimônio material de Abacuá pode ter tese sobre isso. Em 1933 ele estava sendo iconoclasta, provocador, né, colocando uma coisa que a gente não pode perder essa dimensão. Então tentar encaixar em formas, né, a gente vai mudando, basta ter um mínimo de percepção histórica para que essas coisas, a realidade não fica parada naquilo que a gente quer, né? Então o documento nato digital é isso, é um ser, né, absolutamente difícil de lidar hoje em dia, mas difícil para quem é mais velho, como eu, como algumas pessoas que estão lidando com isso, porque por um garoto, um jovem, não é. Minha filha de 11 anos mexe mais com computador, com um smartphone do que eu. Peço para ela resolver isso, né? Então, para responder objetivamente, é um mundo assustador, por um lado, mas de muitas possibilidades por outro. A gente tem já mais reflexão produzida no campo da história oral, isso já tem produção, você pode buscar pelo site, mas é um grande desafio, não deixa de ser.
Eneida, obrigado pela pergunta. Eu acho que eu vou pegar o gancho da fala do professor Celso, que realmente a política de acervos do IEB ela foi definida para receber acervos de brasileiros notórios, né? Então, quem que são esses brasileiros notórios? Na área de literatura, os livros que foram feitos, na área de geografia, os estudos que foram levantados, na área de ciência, as descobertas que foram realizadas, patenteadas, né? A história de vida da pessoa se miscui com a história nacional e uma mudança no campo de atuação a partir da atuação dessa pessoa, a partir da atuação dessa pessoa. Mas como o professor Celso falou, eu acho que isso que é tão bacana nesse aspecto, nós estarmos vinculados à universidade. E essa foi a provocação que eu fiz. Hoje, nós somos para além do celeiro da história. Porque a gente achava que os nossos arquivos iam atender à história. E hoje em dia eles não atendem mais, eles atendem ao infinito e além, né? E uma preocupação, em 2006 nós definimos a nossa política, para fugir um pouco da questão de que, por uma pessoa ser amiga do diretor, ela entrega o arquivo e o arquivo entra. Ou então, porque um professor tem maior influência ou maior titularidade na universidade, ele vai lá e impõe, né? Essas questões que o professor Celso falou com muita delicadeza sobre o preconceito, por exemplo, do mestrado profissional, nós enfrentamos duramente no nosso cotidiano, sobre um preconceito intelectual sobre o que deve ou não ser guardado. Nós que trabalhamos dentro do arquivo do IEB, tentamos seguir as regras da política de acervos, mas hoje nós já conseguimos pensar de uma maneira diferente. A questão que nós abrimos para a importância dos arquivos de casais é uma demanda da atual sociedade sobre o estudo de gênero. Porque nós fizemos um levantamento vendo que, por uma tradição, sei lá de quem teve, que no caso do arquivo do IEB, nós temos 60% de arquivos de homens e 40% de mulheres. Mas se a gente fizer um levantamento sobre isso em outros arquivos, existem arquivos que têm 1% de arquivos de mulheres, no caso de arquivos pessoais. Então, nós vinculamos a retirada de arquivos de intelectuais homens com os arquivos das esposas, porque nós percebemos a importância de dar voz a essa população, a essas mulheres que muitas vezes colaboraram com a obra do marido e ficaram apagadas na história. Então, nós temos uma política? Temos. Ela está disponível no nosso site, nós temos um guia, mas isso, e eu estou falando como Beth, coordenadora da equipe do arquivo, não como IEB instituição, tá bom? Eu, como coordenadora, eu tenho ciência de que as nossas decisões sobre políticas de acervo, elas são políticas. E as coisas que eu e a minha equipe e os colegiados internos decidem hoje vão ficar para sempre. Então, nós tentamos flexibilizar e ampliar essa política para que a nossa grande preocupação nesse momento é onde estará armazenado a voz do homem, entre milhões de aspas, e da mulher comum. Será que o Memorial do Imigrante vai fazer isso? Será que o Museu Paulista, com a questão da história material, que eles trabalham com algumas profissões específicas super bem consolidadas, dão conta disso, né? Eu já recebi pareceres institucionais de que o arquivo dele vem e o dela não, porque ela é uma dona de casa, porque ela apenas estava ali para auxiliá-lo, porque ela ela não fez nada de esplendoroso, né? Mas essa é uma linha que a gente está pensando, né? Outra coisa que a gente tenta nessa preocupação social que nós temos diante daquilo que a gente arquiva é emprestar o nosso nome para pequenos centros de documentação. Então, por exemplo, assim, dentro da universidade é muito fácil a gente fazer isso, porque eu tenho professores, eu tenho instituições de fomento,
eu tenho alunos. Então, hoje, por exemplo, eu estou aqui e tem um grupo de alunos de um curso de paleografia que nós, a muito custo, estamos tentando reativar dentro da Universidade de São Paulo. Eles estão lá trabalhando com os documentos originais, sob o risco de você está colocando o acervo sob risco, porque você está colocando na mão dos alunos da graduação, sob o risco de o papel vai acabar, e para que precisa de um curso de paleografia? Sob o risco de você pirou, né? As pessoas às vezes falam para mim, você pirou, Beth? Por que você vai fazer essas coisas, né? Então, lógico, eu não estou falando aqui para a gente pegar em facas, tá bom? E falar, vamos à revolução, né? Mas eu tento falar que as políticas de acervo, elas não são inocentes, e eu, como gerente de um acervo público, tento formar as novas gerações que estão ali, que são os alunos da graduação, para eles terem essa ciência. Se eu estou sob a custódia do slogan USP, eu posso emprestar o meu slogan USP para fazer consultorias, e aí sim, o que eu não consegui fazer ainda que a GV fez. Como nós não temos um curso, um mestrado profissional para atuar nessa área, nós fazemos ações práticas, que o mestrado profissional faz muitas vezes melhor. Mas nós fazemos o quê? Nós temos os programas de consultoria. Então, núcleos comunitários, centros de memória, pequenos museus que começam por aí, nos buscam e, às vezes, com muito peso e muita dificuldade, a gente sai do arquivo, coloca uma plaquinha, fomos no vizinho, voltamos já. E saímos para tentar fortalecer outras vozes que se preocupem com a guarda dessa voz da pessoa comum, da voz dos povos indígenas. Nós temos uma consultoria com povos indígenas, que é uma coisa que, assim, depois que eu termino, eu estou suando frio, porque as bases de dados para os indígenas têm protocolos diferentes dos nossos. Uma das antropólogas chegou para mim e falou assim, nós temos uma base de dados onde as mulheres têm que acessar, imagina, numa aldeia, eles têm uma base de dados, mas eles têm que acessar e as mulheres não podem ver flautas. Como é que nós vamos classificar esse material para que as mulheres possam acessar e elas não vejam as fotos? Porque se elas verem, elas vão adoecer. Mas elas se reconhecem. Os povos indígenas mudaram hoje. Eles se reconhecem como parte da produção da memória nacional. Eles requerem os seus bens que estão nos museus e eles querem construir os próprios arquivos. A política do IEB ainda precisa ampliar essa questão também para não ser uma política que concorra com os irmãos. Mas, sabendo que a política é para um determinado direcionamento em um lastro intelectual que a gente ainda segue, nós buscamos ampliar essa política com parcerias e a formação de novos acervos que nos ajudem a que essa voz seja um eco, como se fosse um coro, onde a gente possa ouvir todas as vozes, né? As vozes de hoje em dia possam ser ouvidas e guardadas e preservadas como é um direito para a memória de todo e qualquer ser humano. Respondi? Tem muitas mais, mas eu converso com você depois. Muito bem. Bom, também teria outras coisas para comentar e perguntar, mas estamos já há mais de 1 hora e a gente vai voltar às 2h30. Então, eu dou por encerrada. Vamos todos almoçar, porque estamos todos com fome. Então, muito obrigada a todos. Espero à tarde, às 2h30, a próxima mesa, a mesa da tarde. Obrigada.